Oi! Hoje eu vim trazer pra vocês um videozinho sobre o Ikation, como prometido, explicando pra vocês um pouquinho do livro, mostrando um pouco do meu processo, como que foi e como ainda está sendo, porque eu ainda estou percorrendo por ele. A verdade é que eu não me sinto nem um pouco capaz de escrever esse livro, é bem difícil de explicar. O Ikation, de Jack Grayle, é um grimório devocional e um sistema mágico completo, dedicado exclusivamente à deusa Hecate. Ele foi lançado originalmente lá por 2019 e tem nos idiomas inglês e espanhol, e rapidamente se tornou um marco nos círculos ocultistas que trabalham com práticas teúrgicas, necromânticas e oraculares. E esse livro ele é tão intenso que quando você começar a ritualizar, até quem tem dificuldade de ter algum tipo de contato consegue notar muitas coisas. Essa obra é estruturada como um ciclo de 365 invocações, encantamentos, rituais e meditações, conduzindo o praticante por um ano inteiro de profunda conexão com Hecate. O Ikation ele é dividido em 3 partes principais que refletem aspectos distintos de Hecate, em uma estrutura inspirada nas tríades órficas e helenísticas da deusa. O liminar, a fase inicial, onde o praticante aprende a atravessar os portais da consciência e estabelecer contato com Hecate em seu aspecto liminal, guardiã das encruzilhadas e dos umbrais. O solar, onde a deusa aparece em sua forma luminosa, conectada ao espírito, à clarividência e à autoridade cósmica. E o quitoniano, a fase final, mais intensa e transformadora, em que Hecate guia o praticante ao submundo, aos mortos e aos mistérios do renascimento. Cada rito é minuciosamente construído com uma linguagem poética, poderosa e evocativa. É um verdadeiro diálogo mágico com a deusa. Desde o seu lançamento, o Ikation teve algumas edições, todas de tiragem limitada e altamente colecionáveis. A primeira edição foi lançada de capa dura, com encadernação artesanal e estética ritualística, e rapidamente esgotada, tornou-se um item de colecionador. Já a edição lançada pela Anathema Publishing, mais acessível, trouxe o conteúdo integral, com uma diagramação moderna, mas mantendo o cuidado simbólico. Algumas versões trazem ilustrações inspiradas nos papiros mágicos e símbolos devocionais de Hecate. Em todas as versões, o texto permanece o mesmo, profundo, denso, transformador, mas eles acrescentam em algumas versões a mudança da capa, o material que é feito a capa, mas basicamente qualquer uma das edições que você tiver, você pode percorrer toda essa prática. Vale ressaltar que não dá para você fazer as práticas desse livro seguindo um PDF. Claro que um feitiço ou outro, alguma meditação, você consegue. Tem momentos em que você vai marcar o livro com o seu próprio sangue, você vai usar a energia desse livro, você vai se conectar com esse livro. Então ele realmente se torna um organismo vivo. Por que que Ikation é diferente de outros livros sobre Hecate? Há muitos livros sobre Hecate, muitos livros bons, alguns tratam da história, outros de feitiçaria moderna, mas o Ikation se destaca por ser um sistema mágico completo e progressivo, voltado exclusivamente para a iniciação espiritual através da deusa. Não se trata de bruxaria pop. Esse livro ele exige comprometimento, respeito e um chamado real para servir e trabalhar com Hecate. É um livro que transforma, porque ele não foi feito para ser apenas lido, mas para ser vivido. Esse grimório é para você que sente o chamado de Hecate, para quem busca um caminho mágico, sério, denso e ritualístico, para quem não tem medo da escuridão e deseja atravessar os portais que a deusa guarda, para quem quer realmente se auto-iniciar como um sacerdote ou sacerdotisa de Hecate. Por mais encantador que pareça ser essas descrições todas que eu dei aqui para vocês, só para servir de alerta, esse livro ele não é para quem tem só curiosidade, só quer se aventurar, conhecer. Ele não é um livro fácil, começando pelo idioma, porque até quem já tem um inglês fluente às vezes fica meio perdido. Tem algumas palavras que elas não são muito do dia a dia, já ficam difíceis de ser traduzidas. Alguns rituais fazem menção direta ao uso do seu sangue como uma forma de oferenda, como uma assinatura no livro. Antes de começar os meus relatos aqui, eu preciso contar a vocês que eu não tenho facilidade em ver coisas acordada, e geralmente quando eu vejo alguma coisa um pouquinho anormal, eu sempre fico procurando respostas lógicas, físicas, para aquilo estar acontecendo. Então, é a chama da vela, a parafina deve ser ruim. Então eu sou essa pessoa. E aí é uma pessoa que acredita, mas é um pouco cética das coisas. Eu vejo um pouco mais em sonho, mas em sonho são coisas sutis, são sinais e coisas que eu tenho que também ficar tentando interpretar. Não são assim coisas que eu vejo e aí eu tenho super diálogos profundos e eu super sei do que a gente está falando. Então, com certeza, se você tem facilidade para ver coisas a olho nu, você vai ter mais experiências nesses momentos do que
eu e as pessoas mais normais. Eu tenho mais facilidade em sentir coisas e às vezes ouvir, mas eu também não confio muito nas vozes. Eu também acho que é coisa da minha cabeça, geralmente. Então, às vezes eu dou uma ignorada, eu falo, opa, agora que vocês já sabem disso, quando eu contar as coisas aqui, vocês vão saber do que eu estou falando. Antes da gente começar, eu preciso citar pra vocês como que esse livro chegou em minhas mãos. Lá pra 2019, quando eu vi esse livro, eu queria muito, porque eu ligo pros títulos de, eu sou uma sacerdotisa? Não, mas pelo fato de querer ser aceita por Hecate. É muito difícil de dizer isso, mas às vezes eu me sinto um pouco fraude, um pouco indigna. Não sei se eu sou digna de Hecate, sabe? Eu tenho essa síndrome do impostor, um negócio assim. E aí eu queria passar por isso, porque em um dos ritos você fica sabendo se você vai ser aceito ou não. E você não ser aceito pelo livro não quer dizer que você não tem Hecate, que você não é digno, que você é uma fraude. Não quero dizer nada disso. Mas é isso que eu achava. E aí, dessa vez mesmo, que eu peguei o livro, eu falei, nossa, eu vou ficar tão triste se ela não me quiser. A gente é meio carente, sabe? Quando a gente ama muito um Deus, a gente fica meio carente, a gente quer ser aceito, a gente quer que ele queira a gente também. Eu não me importo em títulos, em falar, eu sou sacerdotisa. Eu nem coloco, eu nem gosto. Eu cultuo Hecate desde 2013. O meu negócio é eu com ela mesmo. Não sei se vocês me entendem. Me deixa aqui nos comentários se vocês sentem esses negócios doidos também. Aí me veio a decepção, porque como vocês viram, o livro é gringo, a gente tem que importar. E com taxas e tudo mais, saía mais de R$1.000. Eu já não podia. E eu desisti do livro. Falei, gente, sem condições e tal. Aí um dia eu vi um vídeo da Júlia falando sobre esse livro no Instagram dela. E aí eu comentei lá alguma coisa. E um seguidor dela me mandou mensagem falando que tinha comprado esse livro, que desistiu do caminho, que não ia tentar, não ia usar e tal. Se eu não queria comprar dele. Então a gente marcou lá de se encontrar. Ele me trouxe o livro perfeito, lindo, novo, cheiroso, do jeito que veio. E aí com o livro veio várias coisinhas que quando ele comprou foram junto com o livro. E ele me trouxe tudo. Maravilhoso, ó. Então veio essa chavezinha, veio incenso, veio um alecrim, veio pele de cobra, veio um tecidinho, que eu não sei pra que é, ainda não entendi. Veio esta roda de Hecate, que é a mais próxima da original lá, sem ser a original mesmo, que era de ouro, com a safira no meio, que rodava e tal. É a que ficou depois, que é a de girar. Depois eu vou ensinar pra vocês como que gira. Eu acho que foi Jack Grayle que fez. Aqui o sigilo, escrito Hecate. Eu vou reformar essa rodinha aqui, porque eu quero que ela fique mais bonita. E aí veio este lindo pôster. Olha isso aqui, gente. Essa pintura, eu não sei se foi ele que fez, mas olha que coisa mais linda. Olha o tamanho desse pôster. Tem aqui a assinatura dele aqui embaixo. Gente, é apaixonada. Fala sério. Enfim, agora que vocês sabem como que este livro chegou em minhas mãos, vamos para os relatos. Em todos os ritos, ele manda a gente lavar as mãos 3 vezes. Eu gravei um vídeo lavando as mãos somente nesse primeiro rito, mas em todos os outros ritos eu também lavei as mãos. E polvilhar canela nas mãos. É preciso escolher um local privado, então eu escolhi o meu altar e em um horário limiar, ao amanhecer, crepúsculo ou meia-noite. Eu escolhi todos os dias ali por volta da meia-noite e madrugada. Ele pede uma folha de papel limpa, um instrumento de escrita que nunca tenha sido usado antes, um recipiente à prova de fogo e fósforos. Após sentar em silêncio por alguns minutos para acalmar a mente, ele manda ler silenciosamente o verso para si mesmo. Então, na folha de papel limpa, desenhar lentamente o sigilo, contemplando enquanto faz a sua forma e composição. Os 2 tridentes indicam o domínio sobre os mundos superior e inferior, enquanto o eixo vertical representa a habilidade de Hecate de atravessar ambos sem impedimentos. O X central significa tanto a superfície da Terra quanto as encruzilhadas onde forças opostas se encontram. É aqui que ela se manifesta. Tendo desenhado o sigilo, ele manda fechar os olhos e deixar a respiração desacelerar para assim começar uma meditação. Eu tive a ideia de trazer para vocês essa primeira meditação de uma forma bem gostosa para ver se vocês conseguem se ambientar e ter uma experiência de como seria. Então, se vocês quiserem agora fazer essa meditação junto comigo, vocês podem experimentar. Depois vocês me contam aqui nos comentários se vocês querem que eu traga um pouco dos outros ritos e das outras meditações. Eu tive um pouco de dificuldade nessa parte das meditações porque eu não conseguia decorar a meditação para que eu pudesse meditar depois. Então não dava para eu seguir o que ele estava pedindo pra gente imaginar direitinho de acordo com o que ele pedia. Mesmo sendo meditações curtinhas, eu não conseguia decorar exatamente para eu conseguir imaginar. E aí eu acabava me perdendo e ficando confusa com as coisas que eu deveria
queria fazer. Então eu tive que gravar o áudio de todas as meditações para me guiar a meditar. Então vamos começar. Você se encontra em uma planície coberta por lâminas ondulantes de grama marinha. Você está caminhando por um caminho arenoso. O ar tem cheiro de sal. Está no profundo crepúsculo e uma névoa úmida paira pesadamente de ambos os lados do caminho. Mais à frente, você vê que está se aproximando de uma bifurcação. De cada lado da bifurcação, uma tocha foi fincada no chão, ardendo fracamente através da névoa. As tochas brilham quando você se aproxima. O cheiro tênue de piche queimado se mistura com o ar marinho, ardendo em suas narinas. À medida que se aproxima, você vê que um mastro alto foi fincado no chão, bem no centro da encruzilhada. Penduradas por cordões de couro no topo desse mastro estão 3 finas peças de madeira. Cada uma tem aproximadamente o tamanho e a forma da cabeça de uma pá. Ao se aproximar, os pelos da sua nuca se arrepiam e a pele dos seus braços se arrepia, porque de repente você vê o que são. São máscaras. Então eu fiz a meditação, fiz o ritual e no final ele pede pra gente queimar o sigilo e guardar as cinzas, pois usaremos elas lá na frente. Ali no primeiro rito ele te pede em determinado momento pra se concentrar no sigilo e anotar o que se você ver coisas, sentir coisas e tudo mais. Eu não vi, eu senti um friozinho na barriga, mas eu acho que era uma ansiedade, talvez porque eu estava começando os ritos que eu sempre quis fazer. Eu não sei dizer direito se eu tô sentindo Hecate, porque na minha percepção, eu estou sentindo Hecate 24 horas por dia. Eu sempre sinto ela comigo. Eu não sei explicar isso pra vocês. Então, é muito difícil de eu saber entender se eu estou sentindo algo a mais. E depois ele fala pra gente anotar algumas coisas.